nossa programação aqui no Facebook do Instituto Mapumbalanga, e a nossa próxima sala é intitulada Os Muitos Lugares da Leitura. Traz um debate sobre a leitura e a escrita em diferentes espaços, das bibliotecas, seus novos formatos aos espaços das narrações de histórias e clubes de leitura. Lembrando que o público é convidado a mandar suas perguntas através das redes sociais. Então, você que está assistindo pelo Facebook, é só fazer seus comentários, que a Alexandra Pericão, que vai conduzir essa mesa, vai poder responder junto com vocês. Convidamos agora a educadora Cristiana Moreira e a narradora de histórias Benita Prieto para uma conversa com a curadora da FLIS e contadora de histórias, Alexandra Pericão. Olá, Cristiana. Olá, Benita. Oi, Ale. Olá. Olá. Boa tarde. Eu estou aparecendo aí, não? Está aparecendo. Mundo mágico das plataformas virtuais. Olá, Ana, obrigada, então, viu? Eu vou deixar vocês. É uma boa sala, uma boa conversa. Também. Eu estou aqui no backstage e desejo uma ótima conversa para vocês. E qualquer coisa eu vou te lembrando aqui dos comentários do nosso público. Um beijo grande. Obrigada. Obrigada. Sejam bem-vindas à nossa sala FLIS. Eu vou, por ordem alfabética, eu vou apresentar vocês para o público, né, para quem nos assiste. Benita Prieto é curadora, consultora, produtora e mediadora de projetos culturais, graduada em Engenharia Eletrônica, Teatro e tem especializações em literatura infantil e juvenil em leitura, teoria e práticas, escritora e contadora de histórias do grupo Morundubetá. Criou o Simpósio Internacional de Contadores de Histórias do Rio de Janeiro. Ela, desde 2012, pesquisa e ministra cursos sobre promoção de leitura e literatura digital. É coordenadora da Red International Cuentacuentos e presidente da Conexões Associação Cultural de Portugal. Atualmente reside em Portugal, está lá, né, falando diretamente de Portugal. Bom, a gente vai falar muito mais ainda das ações da Benita, porque a gente vai esgotar aqui o tempo para apresentar, porque é muita coisa. Quem conhece a Benita sabe. Temos também a Cristiana Santana Moreira, mestre em educação, graduada em pedagogia, especialista em alfabetização, administração escolar e psicopedagogia. Eu sempre engasgo nessa palavra. Foi professora efetiva do ensino fundamental 1, pela SE, Secretaria, me corrija aqui. Estadual de Educação, estadual. Estadual de Educação, perdoa. Secretaria de Educação, Estadual de Educação de São Paulo, atual também como coordenadora pedagógica, assistente técnico pedagógico, coordenadora e formadora do programa. Também é coisa pra caramba aqui, né? Formando professores, alfabetizadores, letra e vida na diretoria do Ensino Norte, de São Paulo, Norte 1. Nos últimos anos trabalha no terceiro setor, prestando assessoria e formação em projetos de incentivo à leitura e à escrita, presencialmente e via EAD, né? Para professores, gestores escolares e equipes técnicas. Eu vou destacar o seu trabalho como formadora do SEMPEC Educação e da Elos Educacional. E, com certeza, como trabalha com muita gente, talvez eu não esteja abarcando todos, peço desculpa, mas, enfim, meninas, sejam bem-vindas. Vou chamá-las de meninas, porque também me considero meninas. Alexandra Pericão, contadora de histórias, e me considero uma ativista também dos direitos humanos em prol da leitura. A gente está aqui nessa sala, que a gente chamou de Os Muitos Lugares da Leitura. E a gente gostaria de fazer uma reflexão, um bate-papo, né? Quais são esses muitos lugares da leitura? Mas antes disso, eu fiquei curiosa, porque assim, como é que são esses caminhos, né? Que nós agora adultas, temos um discurso muito bonito a respeito da importância da literatura, enfim, sabemos da importância, todas lemos e admiramos muito o trabalho do Antônio Cândido quando ele defende isso, mas eu sempre fico pensando, como é que a gente chegou, né? Que caminho que a gente fez para chegar aqui? Será que desde muito jovem, desde muito pequena, isso vem sendo fomentado para a gente ou não? A Benita, por exemplo, para mim é um mistério.
Porque ela fez engenharia eletrônica, né? Não se deve, me perdoem os engenheiros, assim, são pessoas muito cultas e criativas e, né, muito curiosas. Mas é engraçado como você migrou, né, Benita, para o lado cultural. Assim. Conta um pouquinho para a gente como é que a sua criação foi dentre os livros, como é que surgiu essa paixão aí pela literatura? Bom, então, boa tarde, boa noite, né? Nós estamos em 2 continentes, isso é muito bom. Obrigada ao Instituto, obrigada a você, Alexandra, pelo convite, estou feliz e vou conhecer agora a Cristiana, né? Que não nos conhecemos, vamos nos conhecer virtualmente para essa conversa. Bom, o que acontece? É interessante mesmo os caminhos da gente. O teatro entrou na minha vida desde pequena. Então, eu sempre tive uma relação forte com o teatro, desde os 5 anos de idade, porque eu tive a sorte de morar do lado de um carnavalesco do Salgueiro. E eu era amiga da sobrinha dele, a Marisete. Então, no final da tarde, ele permitia que a gente fosse lá para o estúdio dele e ele deixava que a gente colocasse os vestidos, as roupas, aquelas coisas todas lindas dos figurinos, né? E aquilo dali, então, me despertou já quer dizer, isso já estava dentro de mim, né? A arte já está dentro da gente, isso não tem jeito. Mas aí isso me despertou para criar personagens, produzir personagens. Então, a partir dali, a minha vida já entrou na arte de uma maneira forte. E aí eu fui evoluindo, porque eu sou uma pessoa curiosa. Então, eu tentei várias coisas. Eu, inclusive, tentei ser médica. Uau! Eu fiz curso técnico de laboratório de análises clínicas. Olha que loucura. Tirei sangue de um monte de gente. Já era meio vampira naquele momento. Que massa. E aí nesse processo, quando chegou assim para ir para a universidade, que aí eu vi que não tinha nada a ver eu trabalhar com essa coisa da medicina, não era o meu campo, continuava sempre fazendo teatro, sempre. E aí, então, quando eu fui para ir para a universidade, eu fiz teste vocacional. No meu tempo, eu fazia teste vocacional, para ver se a gente estava vocacionado ou não para aquele negócio. E aí deu arte na cabeça. Cheguei em casa feliz da vida, vou fazer a Unirio, eu sou do Rio de Janeiro, vou fazer escola de teatro. Meu pai falou, tudo bem, querida, você já é uma excelente atriz. Precisa agora arranjar um negócio para ganhar dinheiro. Isso você já conseguiu, agora vamos para a próxima. Vamos para a próxima. E aí, em função disso, eu falei, pô, legal, então o que eu vou fazer? Já sei, vou fazer física nuclear, era a moda naquele momento. Nossa. Aí tentei vestibular de física, tomei bomba. Falei, vou fazer engenharia eletrônica. Entrei. Só isso, né? Engenharia eletrônica. Entrou engenharia eletrônica. Exatamente. Entrei, cursei toda a engenharia, sempre fazendo teatro, sempre ligada à arte. Os engenheiros são muito criativos. Eu tenho grandes amigos que são músicos, enfim, e atores também. Tem atores importantes do Rio de Janeiro que são engenheiros, e do Brasil, que eu conheço. Sim. Bom, então, quando chegou aquele estágio, eu fiz tudo, etc., mas eu estava muito infeliz. Então, um dia, eu resolvi que eu ia sair dessa área, e aí, aquela coisa do amigo, né? Tem sempre um amigo que está perto da gente. E a Joana, que era psicanalista, numa ida para Itaipava, que a gente tinha um grupo que ia sempre para Itaipava, no meio do caminho ela falou, a gente está preocupado contigo, porque você não consegue mais emprego na sua área. E eu falei, não sei, eu vou lá, me dou bem na prova, quando chega na entrevista eu sou reprovada. Aí ela falou, olha, Benita, você já percebeu que você não quer isso para a sua vida? Eu estava comendo um queijo de Minas e tomando um café. Menino, o queijo de Minas atravessou, ficou aqui, parado, e não subia nem descia. Aí, quando eu saí de lá, eu falei, eu tenho certeza que eu quero, então, ir para o teatro. Aí fui para o teatro, depois veio a crise danada do Collor de Mello, né? Onde a gente não tinha mais vez, Aparecido, né? E aí, eu, então, entrei na área de literatura infantil e juvenil por causa da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E foi lá que eu fiz o meu primeiro projeto, que foi meu livro, Meu Companheiro, dentro de hospitais do Rio de Janeiro e depois dentro do Instituto Nacional do Câncer,
Ali eu conheci a Eliane Yunes, eu conheci o Celso Sisto e a Lúcia Fidalgo, que são os meus companheiros do grupo Morando Betá, e a partir daí eu nunca mais saí dessa área da leitura, da literatura, e aí eu me encontrei como uma contadora de histórias, né? Porque o contador de histórias, na minha opinião, é o maior comunicador que existe na face da Terra. E todos os bons comunicadores, eles são contadores de histórias. Eles podem não fazer profissionalmente como eu faço. E aí nunca mais saí dessa área e estou realmente muito feliz. Eu acho que é uma área que completa a gente, aí me envolvi com políticas públicas, sempre fui produtora, comecei a fazer produções e aí não parei mais. Mais ou menos essa é a minha trajetória. Parou mesmo, né? Deixa eu te falar que a Lúcia Fidalgo está com a gente aqui. Já deu um viva. Ah, é? Minha amiga querida do coração, minha irmã. A gente está aqui com a Daniele Ramalho também. E olha só. Daniele Ramalho, Dani Aragão também de Portugal assistindo. Que legal! Aldete Martins, olha só, tem gente legal, né? Deve continuar com a gente. Muito bacana o papo. A Greta Souza aqui, prestigiando também a Cristiana Moreira. O Murilo Romero Sierra diz o seguinte: engenheiros são grandes contadores de histórias. Com certeza, Murilo. Concordo com você plenamente. Eu sou aqui, ó, a prova verdadeira dos contadores de histórias. Imagine, às vezes eles contam umas histórias escabrosas também, né? Tem de tudo dentro da engenharia. Sim, tem de tudo. Mas, viu, Benita, você me fala uma coisa. Você, na sua casa, assim, se lia muito? Seus pais eram pessoas que liam muito? Essa coisa, a literatura sempre teve muito presente, desde muito cedo? A literatura, sim. A minha mãe morreu, eu tinha 5 anos. Eu sou filha de espanhóis e da Galícia. Olha que juntou. Eu nasci no Rio de Janeiro e sou filha de galegos. Olha que maravilha essa junção, né? Galegos são ótimos contadores de histórias. Então, acho que eu peguei um pouco. Não estou dizendo que eu sou uma ótima contadora de histórias, mas eu acho que eu peguei essa coisa do contador de histórias da família. Então, na minha casa se cantavam e se contavam muitas histórias. Histórias de assombração, histórias de medo. A minha família vem da Galícia, vem da parte das montanhas, e nas montanhas se contam histórias de lobos. Então, era isso que se contava lá em casa. E aí eu convivi sempre com esse universo mágico. As almas penadas, eu, por exemplo, só escrevo contos de terror. Por quê? Acho que por causa dessa minha herança mesmo, paterna e materna. Então, quando a minha mãe morreu, eu tinha 5 anos e eu fui para Teresópolis para ficar um tempo com uma família de uns amigos do meu pai. Só que eu acabei ficando 7 anos lá. E eles tinham um filho 10 anos mais velho do que eu, que quando viu uma menina de 5 anos, ele com 15, ele se apaixonou, que ele não tinha irmão nenhum, e ele resolveu, então, me ensinar tudo que ele sabia na vida. A primeira coisa, me fazer leitora. E era da seguinte maneira: você está vendo aquele livro ali? Você não se aproxime daquele livro, porque a sua mão vai cair se você pegar aquele livro. Eu pegava o livro, eu lia, a mão não caía, falava, então eu sou mais poderosa do que ele imagina. E aí eu fazia, não é muito legal essa coisa do imaginário, né? Então eu fazia esconderijos por toda a casa. Cada cantinho. Atrás do sofá tinha um livro, atrás não sei o que tinha um gibi. Então, eram vários esconderijos. E eu, pequenininha, a única tarefa que eu tinha que fazer era limpar o pó da casa. Os móveis lá de casa eram pretos. E tinham aqueles paninhos de crochê. Então, eu limpava por volta. Aí a minha mãe chegava, meu apelido de infância é Nitinha. Nitinha, tá limpando o móvel? Eu tô assim, eu estava lendo. Estava lá lendo, entendeu? A leitura era uma coisa forte. E aí ela chegava e levantava o paninho. Estava tudo marcado, né, da poeira que eu não tinha tirado direito, né? E aí ela... Onde é que está escondido esse livro que você estava lendo? Então, a partir daí, era muito legal essa relação já com a leitura. E tinha uma coisa muito bonita na minha casa, que eu acho que fica uma dica disso para todos os pais, para todas as famílias. Eu, como uma mediadora de leituras, eu sempre dou dicas, né? Claro. Então, a gente lia o jornal O Globo, aos domingos em família. Cada um lia o jornal de acordo com o seu grau de entendimento. Eu li o Globinho. O meu irmão, que gostava da parte de esportes, lia a parte de esportes.
isso não são meus pais, né? Como eu falei, meu pai de criação, meus irmãos, etc. Meu irmão de criação. A minha mãe, ótima cozinheira, falava das receitas, lia as receitas. E o outro lia uma outra parte do jornal. E depois que a gente lia os pedaços do jornal, então a gente se reunia e cada um falava da parte que leu, entendeu? Então eu falava que eu tinha lido ali a banda desenhada aí, estou com Portugal na cabeça, o gibi tal, a tirinha tal, e cada um falava de uma coisa. Então eu achava aquela situação de um domingo à tarde, depois do almoço, e depois eles iam dormir a siesta, né, como bons espanhóis. Então, eu achava que aquilo dali me ajudou muito também a compreender como é que se faz a promoção de leitura em família, sabe? Às vezes, de uma maneira muito simples, não necessariamente a gente lia livros juntos, mas a gente lia alguma coisa juntos. Então, todo mundo ali achava que a leitura era alguma coisa importante. Então, nunca mais desgarrei, né, nesse negócio de livro. E uma coisa que eu me lembro muito de infância, que eu adorava, era assim, às 3 horas da tarde, tinha uma varanda na minha casa, eu vejo isso na minha memória, impressionante, e tinha umas cadeiras de vime, e tinha uns colchões, assim, umas almofadas gostosas, e ali era o meu melhor momento de leitura, que era o momento que eu podia ler mesmo. Então, eu pegava o livro, vinha aquela brisa gostosa naquela varanda, e eu lia, e quando eu me dava conta, eram 5 horas da tarde, e era hora de brincar, então, com os meninos, porque era uma casa, e a gente brincava na rua. Que delícia! Não é? Maravilha isso. Não, eu acho bacana esse teu relato, porque era bem isso era aí onde que eu queria chegar, era como é que se deu de forma esse prazer, né? Como é que a gente vai construindo esse prazer? Que a pessoa entenda que aquilo é uma fonte de prazer, né? Que não é um martírio você. De uma maneira tão espontânea, né? Exato. De uma maneira tão espontânea, né? Era aí que eu queria chegar mesmo, porque assim, e isso reflete no teu trabalho hoje, você consegue compartilhar né, esse gosto que você tem, né, que seu olho até brilha quando você fala de livro, literatura, né, isso é maravilhoso, né. E aí eu pergunto para você também, Cristiana, como é que é essa trajetória, como é que a Cristiana você também teve esse estímulo desde pequena? Conta um pouquinho para mim da tua relação, assim, como é que você chegou a essa... Oi, Alexandra. Oi, Benito. Oi, meninas. Eu adorei quando você falou, vamos falar meninas, porque eu vivo de chamar todas as minhas meninas de meninas. E acho ótimo quando eu encontro pessoas que também usam as meninas, né? Então, muito bom estar aqui com vocês, um prazer tremendo. E ouvir a Benita, ai que delícia, Benita, já comecei a viajar aqui com a sua história. E aí eu fiquei pensando aqui a minha, né? Eu fiquei, ao contrário de você, eu acho que eu já fui meio desde pequena, determinada com o que eu queria. Então, desde pequena, eu queria ser professora. O que você quer ser? Eu queria ser professora. Quando eu achava um giz para poder... Quando eu ganhei uma lousa de presente, foi a melhor coisa na minha vida. Eu queria ser professora. Tanto que outro dia eu participava de um desses encontros formativos, entre tantos que a gente participava presencial e agora online, e era o que você queria ser além do que você é. Eu falava, não sei, gente, se eu fosse o que eu não sou, o que eu ia ser? Eu não sei, porque eu sempre quis ser professora. E aí, desde pequena, fui trilhando esse caminho de querer ser professora, daí depois fiz o magistério, fiz, como você contou, todo esse percurso, e me formei realmente uma professora de professores hoje, formadores, de gestores, secretários de educação, e me considero também não uma contadora de história, eu acho que no nível de vocês, mas eu sou uma grande apreciadora e o quanto eu puder estimular as pessoas a ler, por onde eu passo e todos os momentos eu falo, a leitura tem que estar presente. A nossa reunião pode ser de 30 minutos, como de 1 hora. Eu vou começar com a leitura, porque eu acho que ela é ímpar. E ela foi entrando pela minha vida, eu acho que desde a infância, mas pela contação de história, não pelos livros a princípio, mas pela oralidade da minha mãe. Então, minha mãe, eu adorava quando acabava a energia elétrica, quando acabava a energia, era o momento de contar as histórias.
E eu cresci ouvindo muito a minha mãe contando as histórias de infância, as histórias que ela ouvia do pai dela, aqueles contos de assombração que a gente ficava, será que aconteceu? Será que não aconteceu? Ah, imagina, e eu sempre achava que tinha acontecido, e achava aquilo o máximo. Olha os contos de assombração unindo vocês duas aí. Nossa, é isso que quando a Benita falou, eu falei, nossa, o quanto que minha mãe colaborou para mim aprender a apreciar. Então, veio pela oralidade, e os livros também foram entrando primeiro pelo lado, pela minha mãe também, que era uma leitora voraz da Bíblia. E toda vez que ela contava histórias, e eu ouvia aquelas histórias bíblicas também, e achava o máximo. E eu tinha uma vizinha que tinha muitos livros. Quando eu escuto a Felicidade, quando eu leio Felicidade Clandestina da Clarice Lispector, eu não sofri o que aquela garota sofreu, mas eu imaginava a vida daquela minha vizinha que tinha muitos livros, mas ela era muito generosa, ela me emprestava os livros. Então eu fui aprendendo, e eu era uma adolescente sempre muito curiosa, não sabia esperar. Eu acho que o que eu encontro aí com a Benita, essa coisa de não saber esperar, a busca de querer mais, terminava o livro, já ia em busca de outro para dar conta. E eu lembro que um dos primeiros livros que eu li e ganhei do meu irmão mais velho, que foi O Pequeno Príncipe. Gente, até hoje, O Pequeno Príncipe é um clássico, a gente sempre fala, não tem como viver sem ter lido O Pequeno Príncipe, é aquilo que seria um vexame morrer sem ter lido, seria O Pequeno Príncipe, na minha concepção. E eu aprendi com O Pequeno Príncipe e fui me constituindo uma leitora voraz conforme eu ia crescendo. Conforme eu acho que eu tive muita sorte na vida de encontrar pessoas, eu acho que como vocês duas, que eram pessoas que me incentivavam a ter esse, não a paixão, que eu acho que a paixão passa, né? Ela é temporária, mas esse gosto realmente pela leitura, esse prazer de querer, de conhecer os autores, de querer entender o que ele dizia quando ele dizia aquilo. Eu lembro na quinta série, que eu sou da época da quinta série, né? As crianças hoje nem sabem mais o que é quinta série, mas era o quinto ano. E eu lia o Para Gostar de Ler, aquela marca de uma lágrima, e eu ficava viajando, pensando, vivendo o personagem. E depois, como professora, coordenadora, e depois como formadora, tive a oportunidade de conhecer algumas formadoras que me formaram, que ainda aguçaram ainda mais esse gosto pela leitura. Então, aos pouquinhos, eu fui me constituir nessa leitora, que eu acho que não tem fim, né, gente, essa busca. Não tem. E aí, Benita e Alexandre, e todos que estão nos escutando, né? Quem conhece aí um pouquinho da Cris sabe disso. O quanto que o Entre na Roda, que foi um dos projetos que eu trabalhei, foi um projeto que me tornou um pouco contadora de história. Eu falo que eu não me classifico, mas o quanto que, ao longo de 10 anos, nós trabalhamos aí pelo Sempec Brasil afora, e quantas leituras, quantas contações, com o apoio do livro, sem o livro, mas sempre tendo o livro como um portador. E aí eu acho que foi fortalecendo ainda mais esse perfil leitor que eu sempre busquei, as histórias como um passatempo, mas também em alguns momentos como um refúgio para fugir daquele momento, daquela situação, não quero fazer nada, ou quero fugir do trabalho de casa. E assim foi indo. Eu acho que esse processo do encontro com a leitura foi aos poucos, não aconteceu na primeira infância, foi se constituindo. Ainda me considero em busca realmente dessa leitura voraz. Que bacana. Eu gosto sempre de perguntar, porque é engraçado como, às vezes, assim, aliás, é muito frequente, né? A gente às vezes fala com uma criança, assim, ai, lê, que chato, né? A gente ainda ouve muito, apesar de tantas ações, né? De tanta energia que nós três e tantas outras, né? Pessoas colocam para que isso se reverta, né? É engraçado que até ainda é um grande déficit a leitura, né? Assim, até crianças que são muito boas em matemática, que são muito boas, são geniais também, quando lida com a questão da leitura, né? Dá uma travada. E eu achei tão bonito você falar que a tua aproximação veio pela contação de histórias, né? O teu gosto pela leitura no início veio por ouvir histórias.
Né? Isso é maravilhoso. E o que tem, eu acho que tem muito de comum entre vocês também, que eu estava ouvindo, essa prática da leitura do jornal, né? Que é genial, né? Cada um vai ler aquilo que te interessa, né? E você, com a sua mãe traz a Bíblia, que é o que lhe interessava, também tem uma coisa de muito Paulo Freire aí, né, gente? Aquela coisa de vamos ver o que você se interessa, o que está no seu mundo aí, o que você pode trazer para essa, não é isso? Acho que tem muito disso, né? Eu queria jogar, então, hoje em dia, né, quando a gente fala em bibliotecas, a gente, durante muito tempo, a gente, na nossa época, assim, né, tinha muita coisa da biblioteca um lugar muito sério, né? Pelo menos na minha escola era uma coisa muito séria, faz barulho, né? O pessoal tá lendo, aquelas dos acervos muito arrumadinhos, né? Aquela coisa muito, deu até medo de encostar no livro. Porque, na verdade, as bibliotecas, as primeiras, eu não sei se eu estou falando bobagem, vocês me corrijam, as primeiras bibliotecas que a gente tem lá, a Casa da Sabedoria lá de Bagdá, né, que é onde tinham os maiores manuscritos da intelectualidade, ficavam ali não sei quantos mil papiros, não sei nem onde é que eles escreviam, né, tinha tudo ali, sei lá, também acho que tinha aquela de Nandala, que era sobre estudos budistas, que dizem que era, sei lá se é verdade, mas que é uma das mais antigas do mundo. Então, era sempre aquele lugar muito sagrado, né, dos eleitos da sabedoria, da ciência, né, de Alexandria. Então, assim, a gente, durante muito tempo, isso veio para a gente, né, chegou para a gente, assim, é muito recente. É muito recente esse movimento de tornar a biblioteca um outro lugar, né, esse movimento das bibliotecas vivas, até esteticamente e tal. Eu queria, por exemplo, a contação de histórias, Benita. Você acha que é lugar na biblioteca para contação de história? O contar histórias, o narrar histórias, a narração oral, é alguma coisa que a gente deve utilizar todos os espaços possíveis, né? O que é bacana na narração oral é porque ela se adapta desde uma praça pública, embaixo de uma árvore. Contar uma história embaixo de uma árvore é um negócio muito interessante e muito vivo. Dentro de uma biblioteca, dentro de uma sala de aula, dentro de uma casa, até dentro de um teatro. Porque muitos de nós, eu também tenho o meu registro de atriz, sou atriz também, então tivemos a oportunidade de fazer espetáculos dentro do teatro. A Lúcia está aí assistindo, e um dos espetáculos que nós fizemos dentro de um teatro foi Histórias de Shakespeare, onde a gente contava 5 peças do Shakespeare, exatamente para romper e para mostrar para os jovens essa possibilidade de você trazer esses clássicos que são eternos. E acontecia, ou seja, a narração era a coisa mais importante naquele momento, mas ela estava revestida de toda uma estética que estava em volta dela. E também dos aparelhos técnicos, de todas as possibilidades. Você tinha uma luz, um som, um figurino, uma maquiagem, por aí vai. Então, o que acontece? Durante muito tempo, pensava-se que contar histórias era uma coisa só ligada à educação. E eu até entendo por que isso era feito. Porque, por exemplo, no Brasil, a gente teve o Malba-Tahan. E o que o Malba-Tahan fazia? Ele viajava pelo país inteiro, formando professores com a expertise dele, com a técnica dele, para que esses professores fossem para a sala de aula para contar histórias. E aí, então, isso se estendeu também para dentro das bibliotecas. Só que eu acho que quando veio todo esse movimento mundial da narração oral, que ele se fortaleceu a partir da década de 80 e da década de 90, nós, então, percebemos a quantidade de espaços onde isso era possível e ampliamos, então, a nosso raio de ação. Então, a gente pode agradecer enormemente a eventos, por exemplo, Boca do Céu, da Regina Machado, que ajudou muito também nesse processo, o próprio simpósio. E um pouco antes disso, nós temos, por exemplo, uma coisa muito importante, que foi uma fala da Fanny Abramovich, que foi uma grande educadora de São Paulo. E quando nós começamos a trabalhar nessa área do contar histórias, não havia bibliografia no Brasil.
havia apenas o livro A Arte de Ler e Contar Histórias, do Malbataan, Contar Histórias, uma Arte Sem Idade, da Betty Coelho, e havia um livro também da Otília Chaves, que era um livro, acho que a Igreja Metodista, enfim, era isso que existia. Mas existia um texto que existe, por uma arte de contar histórias, onde a Fanny Abramovic vem fazer um chamado para que se conte histórias em todos os lugares possíveis. Eu acho que, e a gente colocou, inclusive o Grupo Morando Betá, na nossa primeira apostilinha que a gente dava para os alunos, nós colocamos esse texto como sendo um texto fundador desse outro momento. Então, ela convocava lá, esse texto Gostosuras e Bobices, acho que é o livro onde está, e é da década de 80, não é? Da Gostosuras e Bobices? Então, da década de 80. Né? E aí isso veio reverberando em todos os contadores de histórias que, a partir dali, começaram a trabalhar com a gente ou que viram a existência daquele texto e receberam o chamado também. E aí o que é bacana nisso é que, além desse chamado que veio pela Fanny, nós começamos, através do ProLer, da Política Nacional de Leitura, que foi criada pelo Afonso Romano de Santana e pela Eliana Yunes, nós começamos a descobrir a coisa mais maravilhosa, que são os contadores populares. Então, esses contadores eram trazidos para dentro da academia. E havia essa junção. Nós, os contadores urbanos, aprendendo com aqueles contadores populares. Isso é só para dizer para vocês, que não existe um espaço. Todos os espaços são possíveis. A única coisa que não pode, de jeito nenhum, atrelar a arte de contar histórias, seja em qual espaço for, a um projeto, digamos, educativo, de doutrinação e essas coisas todas que a gente vê muitas vezes acontecer, moralizante, por aí vai. Então, fora isso, está valendo tudo. Porque, na verdade, quando nós surgimos como contadores de histórias, nós surgimos também como promotores de leitura. Então, eu me considero uma contadora de histórias que sou uma promotora de leitura. Mas eu também posso contar histórias por entretenimento, também posso fazer um espetáculo. Mas, no fundo, gente, quando eu estou contando uma história, eu estou querendo que o cara, que a pessoa, que o indivíduo, que a criança, seja lá quem for estar ouvindo, que ela chegue ou ao livro ou a uma fonte, que pode ser, por exemplo, um contador popular. Sim, eu vou destacar que você realmente foi pioneira nesse trabalho de trazer os contadores populares para a academia, né? Aliás, se você realmente com o simpósio e com o teu grupo Morando Betá fizeram realmente a revolução. O respeito, né? O respeito, né, Alexandra? Eu me lembro que dentro do simpósio a gente fazia a sala do contador popular. Então, nós levamos o Filoteus Silva, de Anagé, na Bahia, nós levamos Tião da Paineira, nós levamos a Efigênia Rolim. Então, todos esses contadores, eles eram colocados num espaço onde havia todo um respeito também, porque eles já eram tirados do seu habitat natural, digamos. Paineira, a gente não tinha como colocar uma paineira, né? Para o Tião contar embaixo dessa paineira. Então, nós tínhamos assim, mas a gente fazia tudo tentando respeitar o máximo possível. E, por exemplo, posso contar uma experiência que eu acho incrível. Quando o seu Tião Paineiras... Não, quando Filoteus Silva foi de Anagé, da Bahia, foi contar histórias no simpósio, a gente levou, então tinha o Yoshi Ryoki, que ele é japonês, era um dos convidados. Ele é japonês, mas ele vive em Barcelona. E aí, então, ele falou, e eram pouquinhas pessoas que assistiam, isso dava muita confusão no simpósio, mas eu quero ver. Falei, gente, isso não é fenômeno de massa, não, entendeu? Os primeiros que se inscreveram conseguem ver. Eu não vi, pronto, depois vai lá conversar com o seu Tião numa boa, ou com o seu Filoteu, seja lá quem for. E olha que coisa interessante. Aí o Ryoshi falou, eu quero assistir, Benita. Claro que os convidados, a gente sempre tinha um lugarzinho para isso. Eu falei, Ryoshi, você fala espanhol e japonês. Tu acha que tu vai entender um cara que faz o interior da Bahia com tanta dificuldade? Às vezes é difícil até para a gente entender. Você quer ir mesmo? Ele falou, quero. Quando terminou, o Ryoshi chorava copiosamente. Falei, pois é, né? A cultura popular está acima de tudo.
Maravilhoso isso, maravilhoso. Cristiana, me fala um pouquinho da tua experiência com formação de leitura para professores. Você também lida com professores hoje do Piauí, não é isso? Me conta, você antes da pandemia era em loco, como é que é esse trabalho? Conta um pouquinho. Então, meninas, o meu trabalho, ouvindo a Benita, eu fico pensando justamente o quanto que o nosso Nordeste, o quanto que as nossas escolas possuímos grandes contadores de histórias, o quanto que esses professores, alguns nem se reconhecem, né, mas o quanto que eles são grandes contadores de histórias, sim, e o quanto que eles são os grandes pessoas que estimulam, né, às vezes são as pessoas que oferecem o primeiro contato com o livro para algumas crianças. Então, nós falamos aqui de um repertório de família, de um capital aí que nós adquirimos ao longo da nossa vida, e partindo da infância, mas muitas crianças nossas no nosso Brasil e no mundo, né, mas pensando na nossa realidade aqui, o Brasil, o quanto que ainda o livro é distante, e esses professores são os grandes interlocutores que oferecem esse contato com a leitura. Então, eu creio que os nossos professores são grandes contadores. E sim, Alexandre, eu tenho trabalhado com formação de professores. No momento, nesses 2 últimos anos, o meu foco tem sido secretário de educação, equipe técnica de secretaria e os gestores das escolas. Como Entre na Roda, que nós atuamos diretamente com a contação da história, o foco diretamente na leitura, o Ler, Prazer e Saber, outros projetos, a gente atuava com o gestor, que era o diretor, o coordenador, e o professor, os professores da sala de aula. Então, a gente trabalhava o passo a passo, antes, durante e depois da leitura. O que o professor pode fazer? Porque nós entendemos, assim, hoje eu cada vez mais busco entender isso, eu acho que é uma reflexão que todos nós, pessoas, cidadãos aqui do mundo, vou falar do mundo, tá, Benita? Pensando que você está do outro lado do mundo, o quanto que é uma reflexão, se todas as escolas aqui nossas, do Brasil, possuem seus projetos políticos pedagógicos, há quantos anos nós estamos aí investindo na leitura, na formação desses professores? Toda escola que eu visitei, e acredito que vocês também tenham visitado, tem um cantinho da leitura. De um jeito ou de outro, tem uma forma de garantir ali a leitura. Por que ainda nós não conseguimos formar leitores? Ainda não somos considerados uma nação leitora. Essa acho que é uma reflexão que me acompanha o tempo todo. Mas nesse percurso de formação junto a essas pessoas, o que eu tenho buscado fazer, né, ao longo desses últimos 14 anos que eu tenho trabalhado com essas pessoas pós saída da gestão pública, né, de trabalhar diretamente como uma gestora pública, não com a formação. Eu tenho visto o quanto que esse trabalho é um trabalho realmente de formiguinha, o quanto que as pessoas se dizem leitoras, mas ainda não são. Eu sempre sinto isso, assim, de uma forma geral, e eu falo sempre, por onde eu vou, as meninas, tenho até, eu acho que eu vi aqui pela sala, temos as meninas do Curral Novo do Piauí, que estão aqui, que eu vi que a secretária, inclusive Erasma de Educação está, Manuela e algumas outras, nem vou falar os nomes, senão alguém vai ficar com raiva que eu não falei, citei o nome, mas eu vou citar esse município e outros, que é Curral Novo do Piauí e Simões do Piauí, que eu tenho atuado desde o ano passado com elas. E o quanto que nós temos insistido nessa importância dessa formação leitora, gestora, porque eu acredito muito em uma questão, cada um só dá o que tem. Alexandra não vai dar algo que ela não tem, Benita não vai dar algo que ela não tem. Então, para formar leitores, nós precisamos gostar de ler, nós precisamos gostar dos livros. Então, cada vez que eu paro para iniciar uma formação, um bate-papo, uma conversa, quando nós falamos dos livros, a gente precisa ter esse gosto de contar, de falar, citar. Quando eu comecei até falando da Bíblia, que é uma referência que por muito tempo eu não citava, sabe, meninas? A questão da Bíblia, que eu me formei. E num belo dia eu vi a Ana Maria Machado defendendo muito o que muitos professores reclamavam, que as crianças só têm Bíblia em casa, não tem outra coisa para ler. E a Ana Maria Machado defendia nessa conversa o quanto que a leitura é uma fonte de história, o quanto que a Bíblia ali, no caso a Bíblia, é uma fonte de muitas histórias, dependendo, é lógico, do contexto, de que leitura essas pessoas fazem, do que está escrito, de como foi escrito, tem toda uma outra concepção que nós não vamos discutir aqui, que pode gerar outras
outras questões, mas tendo como fonte de leitura e de diferentes histórias ali, o quanto que é um ponto de partida muito importante, sim. Então, quando eu ouvi a Ana Maria Machado defendendo o valor da Bíblia na casa, que bom que as crianças tenham, pelo menos a Bíblia, ela falava no discurso dela, porque triste vai ser o dia que a gente não encontra nada para se ler, né? Que tenha um panfleto, que tenha um gibi, que tem uma revista. Quando eu penso no gibi, eu penso que muitos anos, vocês devem lembrar disso, o quanto que o gibi era banido, né? Ler gibi não era uma leitura adequada, como muita gente acha, a leitura de autoajuda também não é adequada. O importante é que as pessoas leiam, seja esse diferente momento. E isso que eu tenho provocado muito nas minhas meninas aí, Brasil afora. E aí, você começou falando um pouquinho da biblioteca com a Benita, me fez lembrar o quê? O quanto que eu tenho defendido muito esse valor desses diferentes espaços de acesso à leitura e aos livros. Porque ter uma biblioteca linda e maravilhosa também não garante formar leitores, né, gente? Isso é outra coisa que eu aprendi na vida. Que quantos lugares a gente passa, tem aqui... Se os livros não estão tudo bonitinho, ninguém leu. Ah, mas eles vão rasgar. Que eles rasguem, né? Mas que façam a leitura dele. Então, eu venho tentando provocar essa primeira questão. Eu, leitora, eu preciso me abastecer, eu preciso gostar para poder formar outras pessoas. E aí, pensando nos diferentes autores, né? Nós temos uma literatura nacional, uma literatura internacional que, gente, quanto mais livro eu tenho, mais eu quero ter. Me falta espaço, eu preciso ter mais. A literatura infantil, no primeiro momento, pensando nas crianças das escolas, que os professores conhecem demais a literatura infantil. Eu defendia isso lá desde a época que eu era coordenadora, Alexandre. Eu tinha uma escola que... E a gente falava assim, a cada final de ano, os professores tinham que esvaziar os armários. E cada vez que eles esvaziavam, a gente colocava todos aqueles livros que eram os paradidáticos, né? Há 20 anos atrás eram os livros paradidáticos, a gente não falava literatura infantil-juvenil. Eram os livros paradidáticos. E aí, vamos olhar que livros são esses? O que eu gostaria de levar desde a capa, né? Que a capa já desperta várias coisas na gente. Se olha uma capa, você fala, ai, que vontade. E aí eu venho, desde aquela época, fazendo essa provocação. O título, a capa, e eu posso gostar de ler primeiro, para depois eu passar para o outro. Porque se eu não gostar, gente, ninguém vende algo que ele não acredita. Você não vai provar de uma comida que você olha assim e fala, não, nunca. Então, a gente precisa experimentar. E essa experimentação eu tenho tentado fazer lendo, divulgando livros, falando dos livros. Ora, isso é importante da mediação, né, Cristiana? Porque é isso, né? Assim, é muito, muito engraçado. Primeiro, só queria só abrir um parênteses. O Bertold Brecht dizia que a primeira fonte de leitura dele era a Bíblia, né? Olha o Brecht, né? Grande dramaturgo que a gente tem, né? Quem sou eu para contrariar, né? Pois é, quando eu li isso sobre o Brecht, e aí você falou desculpa, foi da Ana Maria Machado que você falou, né? Ana Maria Machado, isso. Você teve essa ratificação da Ana Maria de Brecht. Então, nossa, interessante isso. Eu acabei mudando um pouco a minha visão sobre essa questão. E quando você fala da mediação de leitura, como é importante, né? Outro dia já faz um tempo, eu li uma pesquisa, não sei se vocês chegaram a ler também, era de uma universidade americana que dizia que só o fato de ter, era assim, não é que tornava leitor, mas que só o fato de ter livros numa casa, fizeram uma pesquisa, que só o fato de ter, mesmo que não leia, já era uma alavanca, né, um incentivador a mais, né? Então, assim, as pessoas se tornavam mais leitoras quando tinham um livro em casa. Então, assim, o papai tem lá aquela biblioteca que ele nem lê, eu nem vejo papai lendo, mas o fato de ter já alavancava algo mais em termos percentuais. Não quer dizer que seja extremamente significativo, mas já tinha uma alavanca ali, né? E pelo menos a universidade dizia isso. Eu fico pensando, nossa, realmente, né? Tem um livro, tá ótimo, tal, mas olha como é importante o mediador, porque esse percentual salta infinitamente quando você tem alguém ali fazendo essa mediação, né? Então, como é importante o trabalho do mediador, o trabalho que vocês fazem para os professores, né? E acho tão legal quando você diz que o professor, muitas vezes o professor realmente não gosta de ler, né? E aí, não é que não gosta, não teve também essa mediação quando era menor ou quando era mais jovem, né? E aí, de repente, se vê
né, no curso de pedagogia, gosta de estar ali, de ensinar, mas não foi alimentado com literatura ou com as boas histórias, né, dos contadores de histórias. E esse movimento de contação tem atraído muito professor, né, Benito? Você também tem sentido isso? Aliás, como que é em Portugal também isso? Como é que você aqui também. A Cristiana estava falando das bibliotecas, aí eu estava pensando, o meu sonho de consumo é que o Brasil tem as bibliotecas escolares que Portugal tem. São maravilhosas. São maravilhosas, né? O trabalho da rede de bibliotecas escolares aqui tem 20 anos. É um trabalho reconhecido internacionalmente. Eles têm uma estrutura muito interessante de mediadores. Os próprios profissionais das bibliotecas são muito preparados. Então, quando você chega, eles realmente sabem te falar sobre livros, sabem te indicar livros. Então, eu acho também que o importante é essa luta que há tantos anos a gente vem no Brasil, né? O Castilho, há quanto tempo que Zé Castilho vem falando disso, vem provocando a gente, que todos os municípios tinham que ter bibliotecas, mais do que uma biblioteca, que as redes de bibliotecas escolares tinham que ser em todos os lugares, tinham que acontecer. E o que a gente está vendo é um decréscimo, né? Porque a biblioteca, se a gente pensa num país que é tão desigual como o Brasil, onde é que o menino vai conseguir ter acesso aos livros? Por isso que os editais são importantes. São os editais que fazem chegar lá no interiorzão do Brasil um acervo que passa pela escolha de uma curadoria, porque realmente as curadorias dos acervos são muito boas. A gente não pode negar que os livros escolhidos nos últimos anos sempre foram livros muito bons. Então, essa é a oportunidade que o menino tem. Se ele não tem um livro em casa, e se ele tem uma biblioteca, é ali que ele vai ler. E se ele tem um mediador dentro dessa biblioteca, aí o trabalho está feito, não é? E eu acho assim que a nossa luta hoje em dia é para que tenhamos bibliotecas em todos os lugares, que a rede de bibliotecas escolares realmente funcione no país inteiro e que a gente também transforme as bibliotecas em espaços de trabalho, porque é ali onde o menino vai poder ter também o seu contato com o mundo digital, que não tem como voltar atrás. A Covid só fez acelerar um processo que já estava acontecendo. Só que nós temos que ter mediadores competentes para perceber onde é que está o equilíbrio disso, que há um equilíbrio entre a tela, entre o papel e entre o mundo. Então, porque a gente aprende com o mundo, a gente lê o mundo o tempo todo, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de pessoa. E o que acontece? A gente tem que ter as bibliotecas preparadas para isso, porque senão nós vamos criar, e já estamos criando, um grande fosso. E esse fosso da tecnologia é alguma coisa que me dói profundamente quando eu vejo, por exemplo, agora, com essa questão das aulas remotas. A gente não pode nem dizer que é EAD, né? A Cristiana conhece o assunto, a gente não pode nem dizer que isso é EAD, né? Enfim, foi um arremedo, né? Neguinho está tentando inventar de um jeito, né? Esse meu jeito de falar neguinho não é nada de preconceito, viu, gente? Isso é uma coisa muito carioca, né? Carioca fala isso, não tem nada de preconceito nisso aí. Eu sei que tem que tirar isso, mas enfim, é alguma coisa que está dentro de mim. Então, as pessoas, elas têm... Nesse momento, eu percebi a fragilidade. Não só aí, fragilidade no mundo. A brecha digital é um negócio terrível. Se nós não lutarmos por isso, nós vamos criar os info-excluídos, que são uma quantidade enorme de pessoas. Porque você imagina, nós sempre estamos falando, na verdade, para o mesmo núcleo com o qual a gente lida. Nós nunca estamos ampliando esse núcleo. No fundo, nós estamos sempre trabalhando com bolhas. Sim. Então, adorei quando a Cristiana falou do Piauí. Eu tenho uma experiência ótima no Piauí. Eu fui ao Piauí contar a história. Foi a primeira vez que eu desmaiei na vida também. Foi lá no Piauí, por causa do calor. Desmaiei já quando saí do avião. Eu e Lúcia Fidalgo. A Lúcia, o que é isso? O que aconteceu? Eu já estava lá na sala
de espera e todo mundo lá me jogando água. Foi horrível aquela sensação. Então, mas adorei ao Piauí. Fui várias vezes. E tem uma história com o Piauí tão bonita. Eu tenho uma ponteira. Eu não sabia que você tinha esse trabalho com o Piauí, senão eu tinha trazido a ponteira para cá para mostrar para você. E eu recebi essa ponteira no Piauí porque eu fui a primeira contadora de histórias, depois do Malbataan, que estive no Piauí formando professores para contar histórias. E aí, então, a Cecília, que era secretária de uma fundação que levava a parte de cultura, então ela me deu, nessa abertura lá, ela me deu essa ponteira, e ela falou, essa ponteira foi feita por um santeiro, né, da região, aqueles santeiros maravilhosos, assinado, e ela falou, estou te dando isso como um símbolo, Benita, porque você veio aqui, isso eu estou te falando, 90, eu ia perguntar por aí, aqui, 92, por aí, 93, a Lúcia pode dizer melhor, mas por aí. E aí, então, veja a força também dessa questão de quando a gente vai para esses locais onde você tem tanta vulnerabilidade social, onde você tem tantas necessidades, e nós conseguimos, então, com as nossas palavras, com os livros que a gente apresenta, com os tablets que a gente leva, despertar possibilidades para as crianças, para os jovens, para quem está sendo atendido ali, e principalmente para os professores. O que a gente tem é que cativar os professores para essa nossa missão. É isso. Aliás, Benita, você há muito tempo fala, né, da necessidade de se explorar de forma positiva, nesse sentido da leitura, os recursos que a gente tem digitais, né? Então, assim, há muito tempo você vem falando dos e-books, dos tablets, e numa época que ninguém, a gente, tudo bem, é mais um, né, mais um caminhozinho e tal, mas ninguém olhava isso com atenção. E essa desatenção fez com que agora, num momento de emergência, ninguém tivesse realmente preparado para a absorção, né, dessa tecnologia. É verdade. Isso, assim, rapidamente, foi em 2012 que a minha comadre trouxe de Nova York um iPad. Vocês imaginam, em 2012, o Brasil nem montava iPad, gente. Falando de uma coisa de 8 anos atrás, não é muito tempo. E aí ela trouxe o iPad e eu falei, olha, tem que ser o mais bombado possível, com a maior memória, tudo, sabia que tinha que ter alguma coisa para durar mais tempo, né? É o que eu tenho até hoje, 8 anos depois. Agora, claro, ele já não atualiza mais, eu vou ter que trocar, mas já peguei uma afetividade, até quando eu faço formação, que as pessoas falam o seguinte, o que eu queria mesmo na formação era o iPad da Benita, por tanta coisa que tem ali instalada, né, que eu tiro e coloco. E quando o equipamento chegou na minha casa, eu comecei a perguntar para as pessoas em volta, o que tu faz aí com o teu equipamento digital? Eu jogo, eu entro na rede social, naquele tempo acho que era Orkut, né? Entro na rede social, etc, etc. E vem cá, você lê alguma coisa com esse negócio aí? Não, tem leitura aqui. Eu falei, bom, então eu vou ter que tomar essa tarefa também para mim, para começar a desenvolver uma expertise nessa área e começar a trabalhar nessa área. E olha, o que eu já dei de oficina com esses temas desde 2012, vocês nem imaginam. Aí precisou vir uma Covid desgraçada, que é o horror dos horrores, para que as pessoas, então, percebessem e tentassem correr atrás do prejuízo. Mas um monte de gente eu tentei, assim, ao longo desses anos, catequizar. Usando a Bíblia, catequizar. Dos aplicativos. Nossa Senhora dos aplicativos, isso é a Brujunça. Queria entender. A Brujunça aqui de Portugal, que é uma mediadora de leituras, ela me chama de Nossa Senhora dos Aplicativos. Eu morro de rir. Estava tentando lembrar. Meninas, eu estou olhando aqui quem está nos assistindo. Viu, Cristiana? Tem uma pessoa aqui do Paraná, Fernanda Carvalho. Como é bom ver você. Daniele Ramalho, do Rio, que vai estar com a gente também como a média. Benita é uma grande referência para os narradores brasileiros e fora do Brasil também, o que era muito bacana do Simpósio Internacional de Contadores de História. Era o estímulo ao intercâmbio entre os artistas, espetáculos inéditos, por exemplo. Era um espaço generoso de trocas. E a Dani também está dizendo que fez grandes amigos ali. Acho que todo mundo ali teve uma experiência bonita nos simpósios internacionais que se organizavam.
Aqui a Cristiana, ela gosta pela leitura. Jaqueline Torres, gosto pela leitura, acervo diversificado e biblioteca como um organismo vivo, né? Que é o que a gente está falando. A Dani Aragão também, verdade, todas as bibliotecas em Portugal são maravilhosas. Eu moro na biblioteca aqui da cidade de Portimão. A biblioteca é muito viva em Portugal. Seria mesmo um sonho ver essas bibliotecas do Brasil. Puxa, seria mesmo, né, Dani? A Graciete Carvalho de Moraes. Graciete, meus pais sempre nos cobriram com livros, e nos deram livros. Ganhei minha primeira coleção aos 10 anos, nada menos que Machado de Assis, original e completo. Olha, a coletânea inteira, 32 volumes. Puxa vida, vamos negociar isso. Tenho até hoje, estou com 67. Olha isso. Ela é carioca, mas morou também no Nordeste. A Lúcia Fidalgo aí dizendo que vocês têm muitas histórias, né? Tá confirmando que foi em 92, Benita, esse calorão aí que vocês pegaram no Piauí. A Graciete ainda fala também que os pais também sempre foram rodeados de livros, né? Que a gente estava falando sobre isso. José Mauro Brandt, beleza? Olha! Não é? Tá aqui, Benita, tá muito linda, Benita. Recebendo elogios. Eles bordaram. São os fãs, são os amigos, a melhor coisa do mundo são os amigos. Deixa eu só falar uma coisa, Cristina e Alexandra. Aqui em Portugal tem uma coisa muito legal, porque aqui tem essa coisa dos meninas. Eles chamam de meninas. E aí eu achei interessante porque... Não, mas olha só, vou contar para vocês o que é essas meninas, porque eu não entendi. Eu falava assim, pô, eu entrava numa loja, numa padaria, por exemplo, a menina vai querer o quê? Ok, um pão. Aí um dia eu resolvi pesquisar na internet. Sabe por que essa menina? Que é assim, se você não tiver uma aliança, eu não sou casada, se você não tiver uma aliança de casada na mão, você fica uma eterna menina. Aí, mesmo que tenha 16 anos, mas tem uma aliança, aí é senhora. Não é uma menina. O segredo é não usar aliança, gente. O segredo é esse, então. Fica a dica. Olha, gente, sabe quem está nos assistindo? Nada mais, nada menos que aqui o Sandy Oliveira. Brincadeira, gente. Uau! Vai estar com a gente também na mesa do infantil. A gente vai ter uma mesa que é literatura infantil é para desentortar. Delícia. Tu vê que essa plateia está cheia de estelares, hein? Não é, gente, uma constelação. Eu tenho até medo de esquecer algum estelar aqui. Olha, Marta Moraes da Costa, Belo Correio. Ela lembrando aqui, você falou da Fanny Abramovic, a Marta Moraes da Costa, lembrando, belo reconhecimento a essa admirável educadora. Né? A Marta, deve ser a Marta do Paraná, creio que seja. Carlos Alberto Nunes aqui, saudades, Benita, uma referência no Brasil, Benita. Cristiana, vocês duas aqui têm um fã-clube enorme, hein, menina? Opa, Cristiana, olha aí, Cristiana, vamos começar a vender ingresso, hein? Vamos começar a cobrar, hein? Pois é, olha, eu queria entender um pouquinho, a gente está falando da IAD ainda, eu queria só falar um pouco mais, porque agora, Cristiana, você também está com a formação via IAD, né? O SEMPEC e a ELUS já vinham preparados para esse momento, quer dizer, não para esse momento, né? Ninguém esperava, mas já tinha uma cultura de AD, não é isso? Conta para gente. Então, o trabalho com o SEMPEC, até o ano passado, né, a gente trabalhava só presencial, então eu ia tanto para o Piauí, eram 4 encontros anuais aí de formação, 3 dias, ficava lá nas regiões, Piauí, eu trabalhei no Mato Grosso também, Nobres, o ano passado, e era um projeto que é um programa, uma parceria pela valorização da educação, o PVE, uma parceria com o Instituto Votorantim, e aí a gente fazia só presencial. Já com a ELUS Educacional, a gente tinha um trabalho já meio que híbrido, né? Vamos pensar assim, híbrido. Geralmente, os cursos que eram oferecidos a diferentes municípios, também que eu trabalhei em Ponta Grossa, Teresina, Alagoas e outros tantos lugares, a gente ia, fazia o primeiro encontro presencial e o módulo era composto pela IAD. Então, a gente meio que já estava acostumado com esse trabalho à distância. Só que, como a Benita falou, acho que é um ponto bem legal de reforçar,
o que é a distância e o que é que está acontecendo agora esse trabalho remoto, né? Tanto que quando começou esse ano, junto aos meus municípios, que era só presencial, daí quando chegou em março, eu estava para viajar e com mala pronta, livros, a mala do saber, a mala das roupas, para tudo, ninguém viaja mais. Eu falei, gente, e aí? Daí todo mundo acho que ficou meio que, e agora? O que eu faço, né? E aí Todo vamos mundo começar, literalmente, né? O mundo todo. literalmente, o que nós vamos fazer? Aí, como esse projeto junto aos municípios, que é o PVE junto ao SEMPEC, que vamos ter que continuar essa comunicação com os municípios. Então, o próprio Instituto, com a curadoria do SEMPEC e outras instituições, começaram a promover várias webinars, que são videoconferências. Depois, o webinar é quando tem um número muito grande de gente participando, videoconferência, aí a gente vai entendendo o que se representa cada palavra. E a primeira discussão com municípios era isso, nós vamos promover um ensino EAD, não é EAD, porque a EAD é um curso que eu vou lá, eu tenho a minha videoaula, eu realizo as atividades na madrugada, a hora que eu quero, e eu não tenho a formadora ali 24 horas à minha disposição. E aí, o remoto, acho que essa é uma grande diferença, que os nossos professores, eles estão, sim, se reinventando, sabe, Benita e Alexandre, eu tenho falado muito isso para eles, o quanto que os nossos professores, e a gente não pode deixar de dizer isso aqui, falando nessa questão da informática, da importância desse valor, eu acho que a escola hoje, com todo esse momento terrível que nós estamos vivendo no mundo, é um dos lugares, eu acho que é uma das instituições que está reaprendendo a fazer de outras formas, a fazer de outro jeito, seja usar o que é um ensino à distância, o que é remoto, pensando que quantas escolas estão conseguindo fazer o remoto, pensando nos meus municípios. Eu lembro de uma primeira secretária, Cris, mas aqui a nossa comunidade é totalmente rural. E aqui em São Paulo também, nós temos várias crianças que a família só tem um celular, com dados móveis. Então, falar de ensino remoto ainda é distante. E os professores tiveram que se reinventar, não tinha mais só a lousa e a sala de aula, né? Eles tiveram que criar vários vídeos, sem ser blogueiros, sem saber usar essa tecnologia. As escolas aprenderam a criar páginas no Facebook, no YouTube. Tudo isso para quê? Para fazer valer o trabalho, para chegar à aprendizagem de um jeito ou de outro até essas crianças. Eu acho que isso tem me fazendo pensar tantas coisas e pensado assim no valor desse professor da escola. Usar, às vezes, um aplicativo simples, que a Benita estava falando, a gente fala tanto de livro, eu falei de livros, né? Agora, esse ano passado, quando eu cheguei em Curral Novo do Piauí, os meninos, os adolescentes, eles não tinham acesso à internet como os das grandes cidades, das capitais. E aí eles falavam que o livro tinha um valor tremendo para eles, tanto que a gente fez a revitalização da biblioteca, em Simões do Piauí também, em Nobres, embora seja uma cidade maior, o quanto que a biblioteca, os meninos, os jovens falando do valor que tinham os livros, isso ai, que bom, o mundo não está perdido. E hoje, com esse ensino remoto, eles continuam. E eles continuam falando que o que restou para eles, eu acho que para muitas pessoas, o quanto que os livros têm sido tem sido realmente uma forma de passatempo, e é uma forma de amenizar, de passar o medo, o quanto que o livro tem sido um grande companheiro de muitas pessoas nessa quarentena. Então, falar desse ensino remoto é a gente pensar que, de um jeito ou de outro, os professores estão tentando chegar nas casas, usando muito o WhatsApp, que eu acho que nunca nós pensamos que o WhatsApp seria uma ferramenta de ensino tão, assim, eficaz, não sei se seria a palavra adequada, mas o quanto que o WhatsApp tem sido, sim, um grande companheiro, pensando num aplicativo, dos professores. E aí, o celular, vou pensar, você falou do tablet, Benita, mas ainda vou pensar no celular, que eu acho que é um recurso que diz que tem mais celular do que gente no mundo, né? Porque todo mundo tem mais de um celular, com todos os desafios aí que possa ter na máquina de acesso à internet. O quanto que o celular tem sido muito, muito utilizado pelas nossas escolas. E os livros digitais, eu mesma me peguei esse ano, gente, quando começou essa pandemia, mandando na primeira semana, tudo quanto é livro digital que a gente tinha, mandava, e recebia, e mandava, e falava para os professores mandar para os pais, e falava para eles falarem dos livros.
Esses dias eu estava com uma sobrinha, e a professora começou a ler uma história, mandou um áudio. Amanhã a pro continua. Então, quanto que o celular, nós lutamos tanto pelo uso das tecnologias, tem sido um grande aliado dos nossos professores hoje, com todos os desafios, viu, gente? Não é fácil. Isso eu acho que a gente tem que falar para todos, que a gente tem consciência disso. Não é fácil, mas tem sido um aliado. Então, eu vejo a leitura, o valor da biblioteca e dos livros nesse momento de pandemia, assim, cada vez mais intenso, sabe, Alexandra? E necessário. Eu acho que tem sido um recurso que as pessoas... Eu tenho um grupo de jovens em Simões do Piauí, que logo que começou a pandemia, eu falava assim, lembra que nós terminamos o ano com troca-troca literário, que era um amigo secreto de livros, e eu falava, não precisa ser um livro novo, sabe aquele livro que eu li, gostei demais e está guardado? Pode trazer esse livro para trocar. E aí, quando veio a pandemia, eu falava, gente, eu não posso esquecer esses meninos, e aí? Você fica tentando se reinventar também. Aí foi o momento que eu falava assim, lembra do Troca-Troca? O que vocês leram? Quem leu? O que leu? O que gostou? E eles começaram a gravar vídeos, assim, pequenos vídeos, mandavam pelo WhatsApp, contando o quanto que os livros estavam sendo de pandemia, de distanciamento dos anos, de trabalho remoto e do uso das tecnologias. De uma forma geral, mesmo em São Paulo, eu tenho as minhas mais próximas, em Botucatu, que é uma cidade, assim, muito próxima da capital, quantas aulas, quantos vídeos eu recebi que elas mandavam de pais lendo, das crianças lendo, das professoras lendo, e aí, de um jeito geral, a tecnologia está chegando, e de um jeito ainda precário, mas está. Eu quero acreditar nisso. Eu sou uma poliana, vou buscar, já dou, quer nos livros, vou falar do poliana, eu sou uma poliana, eu quero acreditar nisso. A gente tem que ser otimista, né? Eu fico pensando, não sei se vocês pensam, pensam igual a mim, mas foi um susto essa pandemia. Pena que a gente também, né, que muita gente não tenha ouvido a Benita ou a Cristiana antes, enfim, para a gente estar mais preparado para esse momento, né, do EAD, enfim, do acesso digital mesmo. Mas, de qualquer forma, essa emergência também nos trouxe uma outra forma, né, que a gente não tinha pensado antes de acesso a esses recursos, né? Então, esses cursos hoje, muito pelo Zoom, né? A nossa conversa hoje, né? Um festival literário online, né? Como é que a gente podia imaginar? E porque cria territórios que a gente, aliás, rompe... barreira, é um outro território, né? Rompe fronteiras. Então, de repente, a Benita lá em Portugal, você aqui, a gente está trazendo também autores portugueses de Moçambique, contadores de histórias da Colômbia, né? Então, do Peru. Então, assim, a gente tem essa vantagem, que é um lugar de muitos encontros, não é? E essa epidemia, enfim, trouxe esse... Bom, e agora? A gente vai deixar de se encontrar? Não, a gente vai voltar a se encontrar sim, e a gente vai encontrar um jeito para isso, né? Então, essas plataformas acabaram que antes eram só muito usadas no sistema corporativo, para algumas reuniões, enfim, agora ficou muito popularizado, está muito popular, né? Se faz aniversário pelo Zoom também. Sim, então, a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? São as duas formas de aprender, né? Nós estamos aprendendo pela dor nesse momento. É horrível falar, né? É horrível falar isso, mas a única coisa boa que eu vejo dessa pandemia toda é que nós aprendemos na educação, nós estamos tendo que aprender a usar outras estratégias de trabalho, aprender a usar as tecnologias. Então, é uma das coisinhas assim que se é que pode dizer que é bom, é isso, a gente teve que se reinventar. Claro, eu acho que você está falando aí dos professores, aqui aconteceu uma experiência tão bonita quando começou essa questão, porque, na verdade, nenhum governo estava preparado para o que aconteceu. Todo mundo foi pego de surpresa no mundo inteiro. Nem sabia o que era o vírus, nem se sabe muito bem ainda. O danado, além de tudo, é mutante. Aí, o que aconteceu? Os professores, então, resolveram fazer um grupo no Facebook. Gente, esse grupo agora deve ter, sei lá, quase 30 mil pessoas. Uau, que legal. E ali, a coisa mais bonita, a solidariedade, sabe? A generosidade, quem sabia, ensinava para o outro.
uma riqueza, uma beleza o que aconteceu, sabe? Então, acho que isso, de alguma maneira, ajudou, está ajudando, mas também a gente não sabe como é que vai ser agora, começa agora o ano letivo, em setembro que começa, a gente não sabe como é que a coisa vai evoluir. Mas eu sou também uma defensora dos professores, eu amo os professores, eu tive professores incríveis na minha vida, então eu sempre vou defender os professores, é uma classe que precisa muito ser colocada, digamos, na glória, não é? E eu acho que a internet facilitou também. Quantos desses professores que a gente descobriu que hoje em dia são youtubers, booktubers, e que falam com tanta propriedade de todas as coisas, e dessa maneira estão possibilitando, se tiver mediadores locais, né, voltando à questão dos mediadores locais, facilitando também para que todos os cantinhos do mundo onde haja internet, as pessoas, os jovens, as crianças, enfim, e os professores e todo mundo possa se valer do conhecimento do outro. Então, a rede, ela está cumprindo a sua função nesse sentido, porque a rede ela tem que ser colaborativa. Isso Sim. É muito o momento que a gente está vivendo agora da Agenda 2030, que também é uma outra questão minha, Pois é, que eu estou nessa batalha. E aí a Agenda 2030, eu acho que ela veio também agora com força, porque Sim. ela começou em 2015, mas agora ela veio realmente com muita força, porque para a gente poder melhorar o mundo, nós precisamos abraçar essa Agenda 2030. Então, a escola é muito importante nesse processo. As bibliotecas são muito importantes nesse processo, porque nós temos, então, que esclarecer à população o que significa isso, não é? Acho que só para a gente abrir um parênteses, quem está assistindo não sabe, são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que foram discutidos no âmbito das Nações Unidas em 2015 para implementação até 2030. Né? Então, e são, além esses 17 objetivos, ainda abre para 169, acho que são 60 metas. Né? Então está muito detalhado, não está seguindo por quê, né? Foi tão debatido e tão feito com tanto cuidado aquilo, não é? E aí eu fico, porque assim, demorou um pouco para a gente entender que estava, né, será que está indo, não está? Agora a gente começa a sentir uma coisa mais concreta, né, Benita? Você acha que na área da educação aí na Europa isso está muito mais, se discute mais a Agenda 30 por aí? Mais ou menos. Mais ou menos? Ainda é mais ou menos. Agora sim, porque o que acontece? Com a questão da pandemia, entendeu-se a questão climática. Então, a partir daí, começaram a surgir pessoas como a Greta, né? Esse pessoal todo jovem que começou a trazer essas questões. Começaram as greves, artistas também como a Jane Fonda, já uma senhora, né, na 4ª idade, que foi lá, a Bárbara, maravilhosa, com o casaquinho dela vermelho, você presa todas as quintas-feiras. Então, é ótimo. Então, o que aconteceu? Isso está dando a dimensão de que é necessário trabalhar com a Agenda 2030, é necessário entender essas metas, e nós temos, hoje em dia, um monte de material que está disponível grátis. Inclusive, eu posso dar uma dica aqui de Agenda 2030, sabe? Eu sou apaixonada pelo tema. Então, eu vou dar dicas de de 3 coisas do Brasil, já que o evento, mas portugueses que estão aí assistindo, vocês também podem baixar, que está nas lojas mundiais. Então, a primeira dica que eu vou dar, e que foi como eu entrei na Agenda 2030, foi através da StoryMax e da Novozymes. A StoryMax é uma empresa de São Paulo, depois pode até colocar os links, né, para as pessoas poderem acompanhar, mas se colocar StoryMax, vai achar. Então, o que acontece? Uma empresa chamada Novozymes, que é uma empresa dinamarquesa que tem sede no Paraná, um cara chamado Pedro Luiz Fernandes, que era vice-presidente da empresa, agora ele já não está mais na empresa, ele resolveu agarrar essa história aí da Agenda 2030, porque ele é da área da sustentabilidade,
e junto com a StoryMax eles criaram 3 aplicativos que estão ligados a 3 ODSs. E esses aplicativos, eles trazem 3 histórias, 3 contos do século XIX. O Rei do Rio do Ouro, do Ruskin, Ostras, do Chekhov e Fritz Fleck, do Jules Verne. Então, a partir da literatura, criou-se um aplicativo, olha que coisa maravilhosa, grátis, e tem, inclusive, um experimento científico que está ligado àquele aplicativo, porque o pensamento deles foi, a primeira coisa que a gente tem que combater é a fome, porque com fome ninguém consegue produzir nada. Então, a grande necessidade hoje em dia do mundo é realmente exorcizar essa fome e, a partir daí, combater a pobreza. Então, os 3 aplicativos, um é sobre a erradicação da fome, outro é o combate da pobreza, e o terceiro é a questão dos oceanos, do mar, da água. Tá? Então, são os 3 aplicativos grátis. Procurem StoryMax Nova Osasco. E foi aí que eu comecei, porque eu comecei a fazer formações no Brasil para professores, porque eu sou uma pessoa que estou aí e estou aqui, né? Eu faço formações no Brasil, minha família está aí, então, periodicamente, eu vou ao Brasil. Esse ano, por exemplo, eu ia 12 vezes ao Brasil. Eu ia ficar mais no Brasil do que em Portugal, né? Mas, enfim, não deu. E aí eles, então, resolveram... E aí eles ganharam o selo Cátedra de Leitura, porque quando teve o primeiro selo Cátedra de Leitura, não sei se vocês conhecem, é um selo que designa os livros do ano anterior com uma distinção ou com uma seleção. Então, a gente combinou que no primeiro ano, que foi 2016, nós tínhamos que premiar, então, um livro digital, já que é uma cátedra do século XXI. E aí, então, premiamos o Fritz Fleck, do Jules Verne, e foi aí que eu conheci a Agenda 2030, foi aí que eu me tornei amiga do Pedro Luiz Fernandes, foi aí que ele percebeu que o meu trabalho como mediadora podia ser importante, e nós fizemos muitas viagens pelo Brasil. Então, a minha primeira dica é vocês procurarem os aplicativos do StoryMax. A segunda dica também é de São Paulo, parece que só São Paulo que faz coisa no Brasil, né, gente? É a editora Caixote. Então, na editora Caixote, vocês procuram editoracaixote.com.br, eles têm um aplicativo que é simplesmente maravilhoso, que fala dos refugiados, que é Amal. Grátis também, tá? Podem baixar. E o terceiro acaba de ser feito agora, que está por trás disso, Bia Hetzel, Mariana Massarani, e o aplicativo, ai, my God, como é que chama mesmo? Dos Corais. Eu vou pegar uma colinha aqui, que se chama ABC dos Recifes de Coral. ABC dos Recifes de Coral, tá? Grátis também, para crianças pequenas. É uma graça, que é para exatamente criar uma empatia da criança com o mar. Então, tem um joguinho, tem uma coisa que é ver o mar no escuro. Então, vocês vejam que tem... Eu estou falando, por exemplo, de livros, de aplicativos, né? Mas eu poderia também falar de vários livros. Inclusive, eu fiz um curso aqui em Portugal muito legal, que agora vou transformar ele num curso digital, que é exatamente isso, leituras em papel, leituras em ecrã, né? Que eles não falam tela, falam ecrã, né? E exatamente para mostrar que existe toda essa quantidade de material que está aí, que está ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sem ser uma coisa chata, sabe? Porque eu acho que promoção de leitura não pode ser uma coisa chata. É realmente, como, por exemplo, esses aplicativos que eu falei, da StoryMax, de você ler um texto, a partir daquele texto, você ter empatia com aquele personagem, perceber, por exemplo, a questão da pobreza, e depois você vê que você também pode fazer coisas para ajudar esse processo a minimizar e diminuir esse custo que está muito pesado para a humanidade, porque senão nós não vamos ter futuro. Isso é líquido e certo. Muito bacana isso. Legal, obrigada pelas dicas. Depois eu vou pedir para o pessoal escrever. Eu até fui anotando aqui, viu? Né? Vai anotando. Cristiana também já compartilha também com a gente, já anotou. Compartilha, é tudo de grátis.
a gente diz no Rio de Janeiro, é tudo de grátis. Isso, Tudo depois de grátis. você manda os links e a gente repassa aí Brasil afora para o quanto que a gente precisa realmente. Informação é para passar, né? Para frente, eu sempre falo isso. Cristiana, depois você manda o contato de. Alexandre, depois você manda o contato de Cristiana. Vamos também fazer um WhatsApp aí. Vamos sim. Menina, Cristiana, você também com a formação, vocês estão agora, se pensa já em levar, por exemplo, para o Piauí, é possível criar uma rede lá não sei se já existe, como é que vocês estão contratando? Tem coisas, por exemplo, da Elos mesmo oferece algum tipo de material digital? Como é que é essa relação com o professor? A Secretaria de Estado é que oferece? Como é que é isso? Então, lá com o Piauí, o nosso trabalho é diretamente focado pelo SEMPEC, né, e Instituto Votorantim. E aí, eu até fiquei pensando aqui na Agenda 30, o quanto que o SEMPEC tem pensado, tomado alguns encaminhamentos e provocado muito a importância para essa questão digital. Mas ainda hoje, eu fico pensando, conforme a Benita foi falando, eu fiquei pensando, né, nesses desafios desses 2 municípios e outros tantos que são municípios bem afastados das capitais, municípios que ainda... E acho muito interessante que até o ano passado, quando eu fazia os encontros presenciais, principalmente em um deles, o quanto que o desafio que eles tinham com a própria energia elétrica, com acesso realmente, né, de muitas comunidades rurais, eu fico pensando o quanto que é distante. Quando a Benita falou que lá na Europa a Agenda 30 ainda é distante de muitas pessoas, aqui principalmente. Eu acho que aqui mais ainda. E aí eu acho que o nosso trabalho, eu acho que tem um dos focos que o SEMPEC principalmente trabalha muito pensando nessa questão, é a equidade, né? Eu acho que esse é um ponto que, se a gente olhar lá para a Agenda 30, que fala da qualidade da educação, que é um dos eixos 4, não sei nem se é o eixo 4, mas qual a palavra mais correta de dizer? Me corrige, Benita. É o objetivo 4, ODS 4. O objetivo 4, eu fico pensando na equidade. Então, o SEMPEC tem feito muitas ações, pensado aí ao longo desses 30 anos da casa, da instituição, de pensar realmente nessa questão do objetivo 4, realmente, que é a questão da qualidade da educação dessa escola pública. Então, tanto que a preocupação nesse momento, eu acho que já houveram várias discussões nessa pandemia toda, do medo dessa vala da desigualdade social crescer ainda mais. Então, o quanto que a gente vem tentando provocar isso, e mesmo com a Elos Educacional, com o trabalho com os gestores, o valor desses gestores de tentar promover essa gestão democrática, participativa, e eu até falo, né, reflexiva, mas no sentido de tomada de decisão, porque se a gente parar e ficar só pensando, não resolve. Então, eu creio que ainda pensar na agenda é um trabalho, não vejo tão próximo, mas em ambas as instituições, e nesses municípios todos, e secretarias, escolas e professores, o quanto que a preocupação tem sido realmente essa garantia da qualidade da educação e a preocupação com essa vala dessa desigualdade, o quanto que essa pandemia, o meu medo é que cresça ainda mais. E falar de equidade, né, num país como o nosso, que é um continente, se pensar, nós somos tudo sai de São Paulo, quanto que tudo é muito distante, e dos outros estados, né, então, quanto que a nossa preocupação tem sido muito nesse sentido, de promover algumas reflexões, de não parar o trabalho, que eu acho que essa foi a maior preocupação nossa, assim, junto a esses municípios, era não parar, nós não podemos deixar de chegar até eles, então, de um jeito ou de outro, nós estamos chegando. E uma coisa que me deixou muito feliz nessa última semana foi a fala de uma gestora, que ela sentia hoje, ela falou, nossa, Cris, apesar da saudade, da distância, o quanto que você ainda está mais próxima nossa. A gente sente você ainda mais próxima, então, o quanto que o uso das tecnologias tem tentado aí favorecer esse momento, mas a preocupação é realmente lutar contra essa desigualdade social. Eu acho que entre todos os outros objetivos, né, que não descartamos, eu acho que um está muito embrenhado ao outro. E uma outra questão, que eu até quando fiquei pensando, Benita, eu acho que o objetivo 5 também, que quando a gente fala num país onde tantas coisas, a pobreza é
é notória, a gente sabe disso, a desigualdade social é notória, mas a questão da mulher, das crianças, quando a gente fala da mulher, dessa menina, esse mês aqui no Brasil, Benita, eu não sei se você lembra, se você sabe, nós estamos agora no mês de agosto, é o mês, o agosto lilás, né, contra a violência e a mulher, então, por isso que me fez muito pensar no eixo 5, que é a gente resgatar e empoderar essas mulheres. E aí eu fiquei pensando todo esse trabalho com a literatura, e eu lembrei até da Cecília Meirelles, que foi uma das autoras que há pouco tempo nós fizemos aqui uma live pelo Instituto Mupumalanga, e trazendo a biblioteca, que foi uma luta dela, pensando aí como uma autora, uma poetisa, uma escritora de renome que a gente acompanha sempre, né, ela não está, e a questão do valor da biblioteca e da mulher, né, eu acho que esse valor da mulher, a gente, mesmo hoje no século XXI, quanto que a gente precisa empoderar, então eu acho que esses dois eixos, para mim, são latentes, não descartando os outros, é lógico, porque eu acredito que estão sempre muito embrenhados, mas nesse momento, cuidar de todo ser humano, mas em especial de alguns gêneros, de algumas, é fundamental, e a gente tem tentado muito isso. Sim, e essa desigualdade é mesmo uma questão a ser superada, né? É um dos objetivos a ser atingido ainda, né? Acabar com essa desigualdade, e você tem razão, é uma coisa que a gente precisa olhar com muita cautela, porque pode acontecer uma vala maior ainda, né? Com esses ricos excluídos, como diz a Benita, né? Isso é uma realidade que tem enfrentado. De qualquer forma, assim, que fica assim, ler. Qualquer lugar é lugar de leitura, não é isso, meninas? Mas desde que saibamos o que estamos fazendo, não é isso? E eu fico lembrando também, você falou das mulheres, se a gente for fazer uma pesquisa, assim, a esmagadora maioria de contadores são contadoras de histórias. Então, sempre as mulheres, com esse papel forte de trazer as histórias, a oralidade para dentro de casa, e às vezes são histórias do dia a dia mesmo, e elas contam com tanta paixão e de uma forma tão atraente, e elas são realmente os grandes depositórios da nossa memória afetiva, e quem as mulheres nós somos, mulheres, nós sabemos como é importante o nosso papel no mundo, não é? A gente vai encerrando, foi uma delícia, passou tão rápido que eu nem percebi, mas eu vou só citar as pessoas, então, que estão aqui nos acompanhando. Maria José Mota Gouveia, Benita querida. Zezé, querida Zezé. Brigitte Stupelli, perdoe se eu não estou pronunciando direito. Live muito boa, sou de Campinas, São Paulo, gosto muito de ler, sou professora de educação infantil, tenho gosto de escrever histórias infantis, mas estou começando com a escrita de minha autoria. Olha, mais uma escritora. Ótimo. Né? O Brant, acho que foi o Brant que fala. Não, olha só. Carlos Alberto Nunes diz: ouvir a Benita contar me estimulou a escrever. Ai, que delícia, Carlinhos, o melhor cenógrafo do mundo. Lilian Bonfim, parabéns a todos pela luta para desenvolver a leitura e cultura, em especial para minha comadre Benita. É comadre. Aqui a Lilian Bonfim. A Lúcia Fidalgo, sempre presente aqui. A Lili é minha comadre mesmo. Ela já se anunciou aqui. Fernanda Carvalho, live maravilhosa, momentos lindos. Jaqueline Torres, um verdadeiro desafio para todos. Esse deve estar falando dos ímpios excluídos, né? E a leitura é um arrebatamento para nós, né? Jaqueline Torres também, os livros são amigos, conselheiros, professores. A Lúcia Fidalgo, hashtag eu apoio a Agenda 2030. Oba! Aqui, educação é leitura. Rogério Andrade Barbosa. Viva Benita. A Daniele Ramalho, super antenada sempre, né? Impressionante. Ela diz também, como vocês duas, é maravilhoso. Bia Hetzel acertou no formato. Eu quero ver que eu não conheço, sinceramente. Vocês vão baixar, vocês vão adorar e compartilhar. Eu vou mandar, Cristiana, tudo direitinho. Depois pode mandar, estou aguardando. Por favor. Janaína de Figueiredo também está aqui, escritora. Márcia Guedes, contadora de história. Ana Maria Valente Roveran, excelente momento. Ela é de São Paulo. Leila Brasil, parabéns, incentivo sempre bem-vindo. Leila, obrigada. A Ana Maria Valente falando aqui, muito bom ouvir a Cristiana. Nátia Rogério, desculpa, muita riqueza nessa live. A Dani Aragão falando que foi um papo maravilhoso. A Virgínia Millefiore,
Muito bom. Abraço a todos. Olá, Benita. De Portugal, Virgínia de Portugal, contadora de histórias portuguesa. A gente vamos conversar, ainda vamos fazer uns festivais aí juntos, né? Vamos. Olha, Ana Maria Rovera aqui de novo, aprendi muito com a Cristiana. Meninas, eu vou encerrar com meninas, já que comecei com meninas. Meninas, eu agradeço muito esse papo, aprendi muito com vocês, foi uma troca deliciosa. Não nos percamos, nunca. E tá aí o mundo digital para nos aproximar, e isso é muito importante. Agradeço muito em nome do Instituto Emerson Malanga, que realiza de forma muito corajosa, muito ousada, esse Festival Internacional de Literatura de São Sebastião, a FLIS 2020, nesse formato online. E a produção está dizendo que, meu tempo está indo, nosso também. Muito obrigada. Eu estou assim que nem apresentadora, né, de televisão. E agradeço a produção, que teve aí com a gente o tempo todo, a todos aí. Obrigada, gente. Vai ter mesa hoje com o Ratum, no MJAF, e a Patrícia Portela, de Portugal. Tá bom, gente? Maravilha. Obrigada. Até mais. Obrigada, muito obrigada, gente. Um beijo. Boa noite para todo mundo. Gente, que bacana. Obrigada, Cristiana Moreira, Benita Pietri, Alexandra Pericão. Bom, vamos seguir, que ainda há muito por vir. Importante lembrar que a FLIS está fazendo uma arrecadação para